Ok, Valdir, já estamos no Facebook e já estou gravando. Aí, por sua conta, quando você quiser iniciar, fique à vontade. Bem, Eu nem vi que horas são. Nessa manhã, Valdir, seu... Aí, pronto. Bom dia, irmãos. Bom dia. Sejam todos nesta manhã de domingo para nós darmos continuidade ao estudo do livro de Jeremias. Nós paramos no capítulo 13. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 13 do livro de Jeremias. Vamos iniciar com uma oração. Grandioso Deus e Pai, estamos diante do Senhor nessa manhã para louvar e glorificar a Ti, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Rei, que reina sobre os nossos corações. Ó Pai, nesta manhã nós queremos agradecer por inúmeras bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida a cada momento. Lhe agradecemos, ó Pai, pela salvação que vem através do sacrifício de Cristo Jesus. Maravilhoso Deus, nós vamos agora estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo esteja nos orientando, abrindo o nosso entendimento, ó Pai, para que nós possamos aprender de Ti e que possamos aplicar na nossa própria vida tudo aquilo que a Sua Palavra nos orienta e nos mostra. Maravilhoso Deus, e agradecemos também por essa oportunidade que temos de estar nesse primeiro dia da semana, daqui a alguns momentos, prestando culto de adoração ao Senhor. É do microfone do Valdir, esse volume mais baixo. Com cada irmão de Cristo Jesus, que no dia de hoje se reúnem com o mesmo propósito, de adorar a Ti, de levar os pensamentos até o Senhor, ó Pai Celestial, para lhe agradecer, para louvar, para glorificar o Teu santo nome. Ó Pai Celestial, nós lhe agradecemos por tudo, sempre no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos dar prosseguimento. Eu vou compartilhar a tela do nosso estudo, para vocês também irem verificando. Já está no modo de apresentação. Eu espero que todos estejam vendo normalmente. E o capítulo 13, nós colocamos um título aí, que é quando o orgulho e a arrogância falam mais alto. Este é o título que nós colocamos para esse capítulo 13, com base nos versículos do capítulo 13. Então, logo no começo, Deus vai orientar Jeremias a dar 2 exemplos para o povo de Israel. Então, são 2 exemplos bastante práticos, de fácil entendimento, que o povo de Israel poderia plenamente entender. E logo no versículo de 1 a 4, ele dá o exemplo do cinto de linho. Veja o que Deus orienta Jeremias a fazer. Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo, toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Então Deus dá uma orientação bem clara para Jeremias. Compra um cinto, não molha esse cinto, não precisa molhar, e depois você vai esconder esse cinto na fenda
de uma rocha. E veja, a partir do versículo 7, o que Jeremias vai levar para o povo, para o conhecimento do povo. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Minha segunda dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e adorar. Será tal como este cinto, e para nada presta. Porque, como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Então, nesse primeiro exemplo prático, Deus está comparando o povo de Israel a um cinto apodrecido, que não serve para mais nada. O cinto só é útil, né, quando ele está em perfeita condição de utilização. Mas Israel, por ser orgulhoso e arrogante, se torna uma nação que não serve para mais nada. Ela está apodrecida, assim como aquele cinto, como exemplo prático que Deus orientou Jeremias a preparar e falar com o povo, né? Deus havia preparado uma nação para andar com ele. Mas olha o que ele fala no versículo 11. Porque, como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor. Para quê, né? Para me serem por povo, e nome, e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Ou seja, Israel foi preparado por Deus para ser um povo exemplar. Só que o povo de Israel se contaminou com outros povos e passou a adorar outros deuses. Então Deus está falando com esse exemplo prático à nação de Israel. Olha, vocês já não servem para mais nada. Vocês perderam o propósito para o qual eu preparei vocês, que era ser um exemplo no meio de uma geração perversa. É nesse sentido que Deus está falando para eles. Vocês se contaminaram. E depois nós temos o outro exemplo aí, o jarro de vinho. Veja do versículo 12 a 14. Pelo que diz-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel, todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-ão, não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Falo-os-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Então Deus está dando seus avisos através do profeta. Fala, olha, você vai dar o exemplo de um jarro quebrado. Você vai dar o exemplo de um jarro que se enche de vinho. Tá certo? E eles vão falar, lógico que nós sabemos que um jarro é para ser enchido de vinho. Mas Deus fala, eu vou encher vocês por causa da iniquidade de vocês. Se tornaram como jarros vazios. Vão ser preenchidos com o vinho da ira de Deus. Deus não vai ter
compaixão, como ele mesmo fala. Né? Eles se afastaram de Deus, estavam tropeçando, estavam caindo, adorando outros deuses. E são todos eles, do menor até o maior. Né? Ele não vai poupar qualquer pessoa. Todos serão punidos, porque todos se afastaram de Deus, desde o menor até o maior. Isso fica bem claro aí no versículo 13, quando ele relaciona reis, sacerdotes, profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Compara com Isaías, capítulo 29, versículo 9 a 16. Vamos lá para Isaías, capítulo 29, versículos 9 a 16. Diz o seguinte: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Então, aqui, Isaías 29, do versículo 9 ao versículo 16, deixa para nós bem claro, né? As pessoas se afastam de Deus, Israel se afastou de Deus, já não reconhecia mais Deus como seu Senhor, se esqueceu de Deus e andava por conta própria. E até falava: quem é ele? Será que ele está nos vendo? Quem que nos conhece? E aí no versículo 16, Deus fala: que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro. Ou seja, aquele que fabrica o vaso não é igual ao barro. O barro é manuseado pelo oleiro, assim como Deus age na nossa vida. E a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Então, disse o oleiro: ele nada sabe. Então, Deus está comparando o povo de Israel como um povo que Deus trabalhava na vida dele e, de repente, eles se afastaram de Deus. E aí estão colocando em xeque o poder de Deus. Já não reconhecem mais Deus como soberano. Chega a ponto de falar: ele não sabe nada. Ou seja, ele nada sabe. Então, nós vemos que Deus não vai ter compaixão de um povo que age dessa forma. Veja no versículo 15 a 17, agora, do capítulo 13 de Jeremias, um apelo desesperado
para que eles sejam racionais. Olha o que Deus fala. Ouvi e atentai. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas, se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente. Então, olha o apelo de Deus através do profeta. Deus está apelando para o povo. Sejam racionais. Então, nós vemos aqui que o profeta, falando em nome de Deus, pede para o povo de Israel, os reis, sacerdotes, profetas, que sejam racionais. E veja bem, 3 vezes ele repete a palavra antes que. Então, no versículo 15 ele fala, ouve e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou.